Alice, Bia, Cris, Dedé e Elis realizam tarefas diferentes na sequência de fabricação de um produto. Sabe-se que a tarefa realizada por Cris deve ser feita depois que já tenha concluído a tarefa de Bia. Então, nós temos a primeira restrição nessa questão, que é a tarefa que a Cris vai fazer. Essa tarefa deve ser feita depois que tenha sido concluída a da Bia. Então, a da Bia tem que ser antes da Cris, não necessariamente grudado um no outro. A tarefa realizada pela Elis deve ser feita antes, já que tenha sido concluída a tarefa da Bia. Então, nós temos que a de Elis é antes da Bia. A tarefa realizada por Dedé deve ser feita depois que já tenha sido concluída a da Alice. Então, a do Dedé é depois da Alice. A tarefa realizada por Bia deve ser feita antes que já tenha concluído a do Dedé. A da Bia tem que ser antes da do Dedé. Então, algumas situações a gente já pode definir de forma direta, que a da Elis é antes da Bia e a Bia é antes da Cris. Então, nós temos uma primeira situação na questão, que é a Elis tem que ser antes da Bia e a Bia antes da Cris. Então, vamos partir desta primeira ideia. O que acontece? Em relação a Alice e o Dedé, nós temos a seguinte proposta. A Alice precisa ser antes do Dedé e a Bia precisa ser antes também do Dedé. Então, o fundamento que nós temos na questão é o seguinte. Se o Dedé ele for o último, nós vamos ter uma situação que o Dedé sendo o último, a Alice ela vai ter 4 possibilidades. 1, 2, 3, 4 possibilidades. Então, nós vamos estar satisfazendo todos esses fundamentos. O A estaria antes do D e o B também antes do D. Então, se o Dedé for o último, nós temos 4 opções. Agora, se Dedé estiver entre a Bia e a Cris, ou seja, se o Dedé estiver entre a Bia e a Cris, nós vamos ter que possibilidades para a Alice? A Alice tem que ser antes do Dedé. Então, nós teríamos 1, 2 e uma terceira opção que é entre a Bia e o Dedé. Porque a Alice estaria antes do Dedé, a Bia também estaria antes do Dedé. Então, nós temos essas 3 possibilidades. Se o Dedé for o último, a Alice tem 4 opções. Se o Dedé estiver entre a Bia e a Cris, 3 opções para a Alice. Dá um total, então, de 7 possibilidades, que é o que está representado na letra C.